Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão pública virtual da nossa casa tão querida Francisco de Paula, mais conhecida como Francisquinho. Então, que todos nós possamos aproveitar esses momentos para renovar as nossas energias, para conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita. Vamos passar a ambientação que será realizada pelo nosso irmão Mário. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso Pai Jacó. A mensagem de ambientação será do livro Novas Mensagens, a mensagem do dia, volume 2, de Cleito Levi pelo Espírito Sheila. Hoje é dia 20, a mensagem é hoje. Experimenta hoje colocar em ação o amor que trazes na alma. Perto de ti, ou mais além, caminham corações em busca de paz. Muitos ocultam as próprias dores, vertendo a sós as lágrimas do sofrimento. Outros se perderam em labirintos que estabeleceram por si mesmos. Uma palavra que digas, um gesto que faças, uma prece que direciones ao alto, poderá auxiliá-los na conquista do equilíbrio. Começa hoje canalizando os recursos com que a vida te favoreceu, socorrendo e consolando, reerguendo e apoiando. Amanhã, talvez, lamentes as horas perdidas com as bagatelas da existência material, quando poderias converter-te num irmão de caminhada, auxiliando os caídos do caminho rumo à plenitude espiritual. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Vamos, então, à nossa prece de abertura. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula e graças ao nosso irmão Jacó. Senhor, mais uma noite em que estamos juntos. E os nossos corações estão vibrando de alegria, porque temos mais uma oportunidade de aprender sobre esta doutrina libertadora. Que seja uma noite de muita caridade, de muita fraternidade. Que os benfeitores da casa de Francisco de Paula possam nos dar o suporte necessário para que possamos cada vez mais compreender os ensinamentos de Jesus. Que esta noite seja uma noite para refletir sobre como estamos caminhando, pensando, e que possamos sair daqui reenergizados e na certeza de que seremos amparados em qualquer situação, onde quer que estejamos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula e ao nosso irmão Pai Jacó. Vamos ao Evangelho com o nosso irmão João Santana. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos. A vingança, item 9. Eu vou resumir porque esse texto é grande. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade, no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens, que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se, bem o sabeis, é tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito,
Aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último vem inflame a paixão, a cólera e o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento propício para oferir sem perigo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças à Paz de Jacó. Graças a Deus. Bom, vamos então ao estudo da noite, que será realizado pelo nosso querido irmão Mário. As nossas melhores vibrações para você, Mário. Obrigado, Lene. Vamos começar o nosso trabalhinho. Eu vou apresentar uma canção. Vamos compartilhar o nosso estudo. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, do capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, os item 4, missão dos espíritos, e o item 5, obreiros do Senhor. São os dois últimos temas desse capítulo. Vamos começar lendo uma mensagem do livro. Está passando o slide? Ei, gente, está passando o slide? Tá sim, Mário. Muito bem, obrigado. Tudo certo. Tá sim, tá sim. Tá. Nós vamos ler uma mensagem do livro Mãos Unidas, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Missão Espírita. Ruge na terra tormenta renovadora. O mundo social assemelha-se à grande cidade hesitando nos fundamentos. O colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais, efetuada imprudentemente, sem construções que o substituam. A licença desafia o conceito da liberdade. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. É a tempestade de transição engolando duas lutas gigantescas e necessárias. No entrechoque das paixões nas sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e a luz que vença as trevas. Para isso, se traz o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Se é a frase calmante que diminui a aflição ou o copo de água simples que alivie o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumente. Enormes são os males, não os agraves. Problemas enxameiam a toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhe alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida, em todos os setores, não os estendas. Visto essa mensagem, vamos ao primeiro item, trabalhando missão dos espíritos. E no Evangelho, nós temos essa mensagem do benfeitor Erasto. Vamos falar um pouquinho desse benfeitor. Quem foi Erasto? Erasto, benfeitor integrante da Pleiade, do Espírito de Verdade, transmitiu a mensagem, a missão dos espíritas, tão significativa para aqueles que se candidatam ao púlpito enquanto divulgadores da terceira revelação. É também reconhecido pelas suas comunicações de incontestável cunho de profundez e lógica. Segundo Allan Kardec, no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso. Informação contida
no Ato dos Apóstolos. Reforça a ideia do codificador, quando lemos que Paulo enviou à Macedônia 2 auxiliares que lhe assistiam, Timóteo e Erasto. O interessante, a observar, que esta parceria perdurou durante séculos, a ponto de encontrarmos uma longa e importante mensagem no Livro dos Médios, capítulo 19, assinada por Timóteo e Erasto. Além da mensagem de estímulo e de pregai, Erasto também é reconhecido pela célebre máxima que aconselha a prudência e cuidado que os espíritos sinceros precisam ter diante das informações duvidosas, que possam desvirtuar a coerência doutrinária. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma falsidade, uma só teoria errônea. Na Revista Espírita de 1869, há referência a outra encarnação de Erasto, na personalidade de Tomás Liber. Foi o único filósofo e teólogo alemão do século XVI. Professor de medicina e, no campo da teologia, combateu o poder temporal da Igreja. Tomás Liber foi excomungado e acusado de heresia, sendo reabilitado tempos depois. Suas teorias tiveram muitos partidários, sobretudo na Inglaterra. Legou somas consideráveis aos estudantes pobres, sendo respeitado e reconhecido pelos seus gestos de benemerência. Kardec afirma ser Erasto um espírito superior por nos revelar comunicações de elevadíssima ordem moral e intelectual. E nós, os espíritas da autoridade, só podemos dar graças aos céus por nos permitir o contato com essas revelações e agradecer pela contribuição desse irmão maior de vital importância para uma doutrina que se destinava a ser a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Esse texto foi extraído do informativo Ide Pregai, de agosto e setembro de 2018, da Federação Espírita do Distrito Federal. Nesse texto, ele conclama os espíritas numa linguagem do Velho Testamento, a cumprir a sua tarefa na Terra, advinda da responsabilidade que os conhecimentos do Espiritismo lhe dão. Nessa conclamação, ele vai citando as qualificações que o verdadeiro espírita deve empenhar-se em conquistar para poder vivenciar essa responsabilidade. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. E nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não torna melhor para o próximo. Está em Allan Kardec. Deve o espírita, sempre que houver oportunidade, divulgar a lei da reencarnação e a lei da evolução dos espíritos, que se faz conforme o bom ou mau desempenho de suas tarefas. É o modo como suporta as provas, as dificuldades e sofrimentos. Você vê aí o quadro da evolução espiritual. A parte rosa, creme, não sei, está a animalidade, que vai aumentando, vai diminuindo, aumentando, e vai aumentando também a angelitude. A maturidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância e responsabilidade, empirismo, instinto. A tarja azul, espiritualidade, influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. Para assim fazer, deve o espírito ter a fé na justiça de Deus, que dá a cada um dos seus filhos, segundo suas obras. Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça. Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Essa frase precisa ser entendida com muito cuidado. O Espiritismo ensina que Deus não privilegia ninguém, não faz distinção entre seus filhos. Em consequência, não eleva uns em detrimento dos outros. Eleitos de Deus são todos que, tendo compreendido mais ou menos as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no dia a dia,
trabalhando na sua divulgação aos outros. Enquanto se comprazem no mal, os homens continuam sendo filhos de Deus, que lhe envia sempre auxílios espirituais, chamamentos divinos, ao bem, até que, cansados de sofrerem as consequências de seus desatinos, arrependem-se e dispõem à regeneração. Deve, pois, o Espírito entender a expressão eleito de Deus na aceitação das leis divinas que o Espiritismo tão bem esclarece, mas considerando que somente a aceitação não salva ninguém. O espírito se eleva quando usa seus conhecimentos evangelicamente, ou seja, quando se esforça por viver os ensinos de Jesus, que é o trabalho de cada um. Uma passagem de Colossenses, capítulo 13, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Conclama os espíritos a trabalharem na divulgação do espiritismo, sacrificando seus hábitos, seus trabalhos, suas futilidades, mesmo se não forem ouvidos. Sim, vós todos homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade. O verdadeiro espírito não pode considerar superior a ninguém, visto que sabe ser um espírito ainda muito inferior, tanto que faz parte de uma humanidade sujeita a provas e expiações pelos muitos erros já praticados. Todavia, sabe também que é e continua sendo um filho do querido Deus, a caminho da perfeição e da felicidade, tanto quanto os demais. Por isso combate em si o orgulho e o egoísmo, tentando desenvolver o amor que existe em sua essência e que o levará aos planos mais altos. Na tarefa de divulgar a doutrina através da palavra, das ações pessoais e das atividades das casas espíritas, necessário que cada um busque fazer o melhor sem se preocupar-se com as ações dos outros, porque quando se está preocupado em fazer o melhor, o mal não encontra a porta de entrada. Aí estão aí os princípios da doutrina espírita. Crença em Deus, crença na imortalidade da alma, crença na comunicabilidade entre ditos mortos, desencarnados com os vivos, crença na pluralidade das existências, crença na pluralidade dos mundos habitados. Quando ele diz que os incrédulos se desvanecerão diante de ti, devemos de entender diante do Espiritismo porque eles, os incrédulos, se curvarão diante das verdades espíritas que o espírita prega e dá o exemplo. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios do coração humano. Parti, pois, cheio de coragem para remover essas montanhas de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheces os períodos anteriores à civilização pagã. Escreve Erasto sobre o futuro da Terra e de sua humanidade, quando ela passar à categoria de mundo regenerado e da missão do Espiritismo através dos Espíritos na melhoria dessa humanidade. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, o vosso caminho e buscai a verdade. E a pergunta como então reconhecer espíritos que perseveraram no bom caminho. Responde que esses são reconhecidos pelo seu ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribui aos aflitos, pelo amor que dedica ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, pela vivência evangélica, e não pelo conhecimento e aceitação dos princípios do Espiritismo. Os bons espíritas são e serão reconhecidos pela vitória de seus princípios, no seu sentir, pensar e agir,
e os que a seguem são escolhidos porque o Deus quer que a sua lei triunfe e ampare o esforço de todos os que exemplificam e a divulgam. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazerem a sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. A palavra destruídos deve ser entendida como vencido na destruição de seus objetivos vaidosos e ambiciosos. Sofrerão os efeitos de suas ações, das perturbações, dos sofrimentos, dos prejuízos materiais e morais, causados durante muito tempo, através de várias encarnações, até que, arrependidos, se redimam de todo o mal que causaram. Agora, meus irmãos, vamos passar para o segundo tema, que é os obreiros do Senhor. O Espírito de Verdade assina a última mensagem do capítulo. Estamos vivendo, desde o século XIX, um período de transição que deverá ser bem longo para nós, que vivemos presos à contagem no tempo na Terra, diferentemente dos planos mais elevados, até a transformação pelo qual nosso planeta passará de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Mundo de provas e expiações, mundo ainda inferior, onde os espíritos encarnam a fim de prosseguir o seu estágio evolutivo, passando a maioria por provas e, conforme necessidade, por expiações, com o intuito de se despojarem das suas imperfeições. Mundo de regeneração. Nesses mundos, há uma aurora de felicidade. Ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Os espíritos aurem novas forças, repousando nas fadigas da luta. Aqui permanecerão os espíritos inclinados ao bem geral, os que já não querem fazer mal aos outros, os que já se esforçam para a harmonização, para a paz, os que buscam levantar os caídos através da compaixão e do amor, os que, embora ainda imperfeitos, entregam-se às leis justas e sábias de Deus, no objetivo de fazer a todos os outros somente o que querem para si. É a essa transformação da humanidade terrena que o autor cita haver chegado ao tempo, o que muitos pensam ser o fim deste mundo. A Terra, como todos os planetas, um dia se destruirá. Mas quando isso acontecer, daqui bilhões de anos, nela não estará nenhuma humanidade, porque ela já não terá as condições que propiciam a vida. O alerta que os espíritos elevados fazem aos homens é para que todos busquem querer, sentir, pensar e fazer somente o bem. Porque nesse novo mundo, os que ainda estiverem propensos ao mal, comprazendo-se com ele, serão banidos para um mundo inferior, não importando o grau de inteligência que possuem, a fim de que, no sofrimento e ranger de dentes, pelas dificuldades naturais de viver e, ou com uma unidade primitiva, desenvolvam o amor que desprezaram aqui na Terra. O que é isso aqui, meu Deus? Era um instantinho que pintou um negócio aqui. Se já estamos vivendo esse período de transição há mais ou menos um século e meio, reencarnando e desencarnando, sempre com mais chances de aproveitamento a cada nova existência. Precisamos usar todos os nossos recursos próprios, e os da ciência, da tecnologia, da filosofia, enfim, do trabalho da inteligência, da moralidade, da sensibilidade, que é a capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior e o mundo exterior, para compreendermos, aceitarmos e vivenciar o bem, se quisermos ser verdadeiramente felizes, vivendo em um mundo de regeneração. Por isso, o Espírito de Verdade diz: felizes são os que estiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Podemos entender esse campo do Senhor como sendo a Terra, com a sua humanidade,
pois que o espírito encarna em mundos materiais para, juntamente com o elemento material, fazer a sua evolução e concorrer pelas suas atividades com o progresso desses mundos, visto que o progresso é lei natural a qual tudo e todos estão sujeitos. Então, serão felizes na nova terra, se assim podemos dizer, os que tiverem como objetivo o principal desenvolvimento do amor a Deus e ao próximo, amor que os impulsionam a tudo a fazer no bem, pelo bem e para o bem, mesmo que nem sempre o consigam, porque continuarão sua evolução com mais equilíbrio. Felizes pela ausência de guerras e misérias materiais e morais. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, que a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. O termo dissensões significa discordâncias do viver segundo as leis morais de Jesus e de outros espíritos que, sob a sua direção, trouxeram os homens sem os quais a terra continuaria a ser um campo de batalha, o homem sendo o lobo do próprio homem. Não se trata de dissensões religiosas ou diferença de ponto de vista. A lei divina é a lei do respeito, do amor de um para com os outros, e só continuam na terra os que se esforçarem para vivê-las, não importando o rótulo religioso ou filosófico. Fora da caridade não há salvação, e onde ela existir, com o amor em ação, haverá o crescimento espiritual e, consequentemente, a libertação do viver em mundos materiais. A mensagem refere-se à necessidade da vivência evangélica, vindo de dentro para fora e não apenas na aparência, nas exterioridades sociais. Sou espírita e, para quem procura saber, ao invés de julgar, o Espiritismo fala sobre Jesus, amor e caridade. Refere-se, então, ao trabalho de autoeducação que o viver na Terra propicia, força, impulsiona, estimula e exige de quem entende e aceita a lei do progresso em tudo e em todos. A esses que não recuaram diante de sua tarefa, que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração, pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Esforcemos-nos nós, os espíritas, para a nossa reforma interior, no trabalho da autoeducação, na vivência dos ensinos de Jesus, que só assim seremos dignos de continuar na Terra, trabalhando no campo do Senhor. Meus irmãos, nosso estudo está chegando ao final. E vamos deixar como reflexão uma mensagem do Momento Espírita, cujo título é De Hoje em Diante. Você já traçou alguma vez um plano de felicidade, ainda que por apenas um dia? Pois uma pessoa nos enviou um plano que trará dias muito felizes para quem o seguir. Ela se propôs ao seguinte: de hoje em diante, todos os dias, ao acordar, direi: eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores, da relva, da natureza em geral. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes e vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém só para dizer que estou com saudades. Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças, mas vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais, e vou aproveitar bem todos os minutos. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não posso fazer nada. Não vou sofrer pelo que não tenho e que gostaria de ter, e buscarei ser feliz com o que possuo. E o maior bem que tenho é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, ouvir uma canção
e dedicá-las a alguém. Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de vê-la sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem e dedicar uns minutos para pensar em Deus. Assim, Ele saberá que está sempre em meu coração. Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, eu vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar, e agradecer os anjos e a Deus, porque hoje eu fui feliz. Sem dúvida, esse é um roteiro traçado por alguém que deseja realmente conquistar a paz de consciência e, por consequência, a felicidade. E nós podemos até dizer que tudo isso é muito difícil de alcançar. Mas uma coisa é certa, é bem simples. A única coisa que precisamos é ter vontade. E para acionar a vontade, basta querer. Existe uma pessoa, e somente uma, capaz de fazer você feliz. Se você deseja conhecê-la, fique em frente ao espelho e diga: olá. No espelho, você verá a pessoa responsável pelo seu destino. Você é herdeiro de si mesmo. Seus atos lhe pertencem, e a sua felicidade espera pela sua decisão. Pense nisso. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Desculpa a falha aí, alguns momentos do trabalhinho, mas deu tudo certo, graças a Deus. Fique em paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Muito obrigada, querido irmão. Um estudo com muitas reflexões, um estudo que nos deu ânimo, de que nós somos eternos aprendizes, trabalhadores. Precisamos colocar em prática, né? Tudo que aprendemos aqui no Francisquinho, porque não nos falta estímulo espiritual. Muito obrigada, Mário. Gratidão mesmo. Foi muito lindo o seu estudo. Bom, irmãos, nós vamos passar agora a irradiação e, em seguida, a prece dos encarnados e agradecimento. Então, mais uma vez, eu vou convidar a todos a fecharem os seus olhos e, após esse estudo, que nos deu tantos ensinamentos, vamos compartilhar com aqueles que ainda não conhecem Jesus, com aqueles que ainda caminham, pensando nas questões materiais. Vamos nos unir com muito amor e auxiliar os benfeitores no trabalho da caridade. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula, graças ao Pai Jacó. Neste momento, Senhor, nós te suplicamos o auxílio para que cada lugarzinho e cada pessoa que atravesse o nosso pensamento possa sofrer uma harmonização, possa receber a paz. E vamos iniciar a irradiação pelos nossos lares, a nossa casa. Vamos imaginar Jesus adentrando os nossos lares e com a sua luz trazendo serenidade a todos aqueles que habitam conosco, harmonizando os nossos templos sagrados. Vamos pensar nos nossos ambientes de trabalho, que por vezes são tumultuados, mas que neste momento a paz possa predominar e todos aqueles que convivem conosco possam ser envolvidos. Vamos pedir com muito amor aos benfeitores pelos nossos irmãos que encontram-se desempregados, que eles não percam a esperança, que eles acreditem que dias melhores estão por vir. Vamos pedir a Bezerra de Menezes pelos médicos, enfermeiros, todos que trabalham na área da saúde,
todos os irmãos que encontram-se doentes, acamados, aqueles que ainda não conseguiram ter um diagnóstico certeiro, que eles tenham também esperança e mantenham-se com a fé viva em seus corações. Vamos pedir a Maria pelos abrigos das crianças e dos idosos, que por vezes se sentem abandonados, tristes, que eles nesse momento possam sentir o nosso amor, que cada um possa sentir o nosso amor. E por fim, vamos pedir pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho, que cada um de nós possa dar o seu melhor para que cada vez mais este país seja um país de paz, de alegria e de esperança. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Vamos pedir para nossa irmã Aparecida realizar a prece dos desencarnados e, em seguida, a nossa irmã Leia fará o agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, trabalhadores da última hora, que somos todos nós. Vamos pedir agora, Senhor, por esses irmãozinhos que já estão na verdadeira vida, que é a nossa pátria espiritual, para aqueles irmãos ainda que não sabem a situação que se encontram ainda, estão perdidos, que eles encontrem a luz, aceite a ajuda desses incansáveis mensageiros do Pai, esses irmãos que tentam contra a própria vida, e nós sabemos que o corpo acaba, mas o espírito continua. Ó Pai, misericórdia para todos, para os nossos entes queridos, nossos amigos, aqueles que partiram ainda com sentimentos ruins de vingança, que eles acordem e vejam que o sol brilha todo dia para todos nós. Muito obrigada, Pai. Abençoe a todos nós. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula e ao nosso irmão Pai Jacó. Amém. Graças a Deus. Obrigada, irmã. A nossa irmã Leia fará a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de infinita bondade, amigos da espiritualidade, temos somente que agradecer. Agradecer pela noite de hoje, agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo estudo aqui apresentado, trazendo muitos ensinamentos e muitas reflexões. Agradecer aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, que pelo dia de hoje, por ficar ao nosso lado, nos amparando no nosso dia e dando continuidade à noite de hoje. Só temos que agradecer as bênçãos recebidas, que ainda iremos receber. Agradecimento sempre a essa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece, essa doutrina que nos mostra um caminho a seguir, o melhor caminho para o nosso aprimoramento espiritual e moral. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agradecemos a todos pela participação, mas antes de encerrar, o Mário fará a leitura do Boletim da Casa. A congregação não abrirá no dia 30 de outubro, em virtude do segundo turno da eleição. A congregação precisa de sua ajuda.
Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil, assim como muitas casas espíritas. A congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribuam de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. Sessões de psicografia. A psicografia é um tipo de mediunidade que necessita de tempo mais dilatado para sua perfeita realização. Por isso, criamos sessões específicas nas quais o médium terá a oportunidade de exercer a psicografia com mais tempo e tranquilidade. As reuniões terão duração de 1 hora, sendo restritas aos médios, que correrão na Câmara 11, Carmen, nos seguintes horários: segunda-feira, 15 horas, terça-feira, 16h15, quarta-feira, 10h30, quinta-feira, 16h15 e sexta-feira, 18h15. O passe infantil, realizado no horário de sessão dominical, 15h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe é realizado durante as sessões públicas. Biblioteca e livraria. Está funcionando em horários restritos, por enquanto. Terça, 8h30 às 20h, quarta, de 8 às 10h30, 16 às 20h, quinta-feira, 14 às 17h30. Precisamos de voluntários para ampliar o nosso horário de atendimento. Preces e evidências. A marcação de preces e evidências retornou ao local original. Vão embaixo da escada de acesso ao segundo andar. Horário de atendimento. Terça e quarta-feira, de 8 às 9h30, quinta-feira, de 14 às 18h, sexta-feira, de 14 às 16h30. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médios voluntários, venham fazer parte da equipe de atendimento médico enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário, que sou eu, telefone 988-99-9931. Enxoval dos bebês, o cadastramento das gestantes para ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósitos de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 97-133-953. Ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica do tamanho G, XG, de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima de G, G, feminina e masculina. Esparadrapo no micropore, entrega na congregação ou no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. É isso, meus irmãos. Muito obrigada por todos estarem aqui reunidos conosco. Mais uma noite aí junto ao lado da espiritualidade. Até a próxima quinta-feira e que todos tenham um final de semana e um finalzinho da semana muito abençoados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao nosso querido irmão Pai Jacó.